Aqui vir, até ao vosso claustro, na qualidade de Presidente de Honra da vossa e nossa Academia, é motivo de triplo júbilo. O júbilo que acompanha o testemunho do Presidente da República Portuguesa enquanto penhor supremo da excelência e da autonomia intelectual, institucional e funcional de uma expressão insubstituível da vivência coletiva. Mas, por igual, o júbilo que se encontra inevitavelmente associado à entrega de prémios de tão prestigiados patronos, em alguns casos, personalidades inesquecíveis da nossa cultura, como Francisco da Gama Caeiro, Augusto Botelho da Costa Veiga e Pedro da Cunha e Serra. Vultos a que, ademais, nos prendem ou laços de família ou de amizade os mais impressivos. Noutros, presença com visão de entidades como a Fundação Carlos Gulbenkian, a Fundação Engenheiro António de Almeida e a Lusitânia. Prémios que conheceram no passado vencedores assinalados, quanto José Matoso, Martim de Albuquerque, Pedro Dias ou Fernando Guedes. Uma vez mais, personalidades evocando gratidões, afetos e admirações as mais sentidas. Entre muitas mais dezenas de historiadores, investigadores, professores, cultores de variadas temáticas e ricas experiências. E que versaram matérias tão diversas quanto forais, Universidade de Coimbra, mosteiros, Inquisição, descobertas, jesuítas, dinastia filipina, aristocracia, diplomacia, campanhas napoleónicas, Primeira República ou Amílcar Cabral. Júbilo sente, por fim, já não o chefe de Estado, mas o modesto académico honorário, embora sem colar, pecado improvável, ao regressar, ainda que por breves instantes, a uma casa que é também sua, onde foi acolhido com evangélica generosidade e pôde cumprir os ditames da pertença com discreta oração, votada à sua faculdade de estudante e de ensinante. Ditames que promete vir a respeitar de novo no ano 2017, com comunicação subordinada à epígrafe, reflexão acerca da história dos poderes presidenciais em Portugal. Júbilo triplo, por conseguinte, Senhora Presidente e ilustres académicos, a determinar mais algumas curtas considerações sobre as duas primeiras razões que o inspiram. Primeira, o feliz ensejo proporcionado por esta sessão de louvor ao mérito de tantos e tão apreciáveis premiados. Segunda, o sublinhado que importa fazer ao papel a miúdo esquecido ou minimizado das academias na vida cultural e cívica portuguesa. Antes do mais, o significado maior dos prémios ora atribuídos, sendo consabidamente marcante a sua tradicional abrangência, recobrindo temas genéricos e específicos, conhecidos e inéditos, políticos, religiosos, sociais, culturais, natural se entolha a atenção cimeira dada desta feita à história moderna e contemporânea, aquela que suscita mais reconhecimento, que causa mais intensa polémica, aquela em que os portugueses se descobrem ou revelam nas suas divergências ou nos seus consensos. E como são relevantes os prémios atribuídos pela Academia? É certo que a história vive um bom momento entre nós, em termos mediáticos e editoriais. Mas não menos seguro é que, sendo como somos, uma nação orgulhosa de quase 9 séculos
dessa existência, importante se afigura que a Universidade, as academias, as instituições públicas e privadas favoreçam a investigação e a escrita da história, com o horizonte tão largo como o dos trabalhos premiados de nota. E juntaria, apoiando o protesto suave da Sra. Presidente, o apoio que se deve traduzir nos programas escolares, nos domínios da história de Portugal ou universal. Um espectro de prémios que se reforça pelo conjunto de estudos tão ricos nos tópicos abordados quanto os castelos medievais, o Foral de Torres Vedras, o povoamento ribatejano, as linhas de Torres, a Diocese de Viseu, a presença portuguesa na Guiné, San Giuseppe da Copertone, ou a história da administração pública em geral e também especificamente em Portugal. Felicito os premiados pelas suas obras, uma parte considerável das quais já conhecia pela gentileza dos autores e por isso posso saudar com pleno conhecimento, bem como as instituições e legados que permitiram estes prémios, mantendo assim uma continuidade que já tem os seus próprios e eloquentes pergaminhos. Quero deixar ainda uma palavra de satisfação pelo facto de os galardões acabados de entregar estarem abertos a cientistas lusófonos ou estrangeiros, porque a história não se faz com fronteiras nacionais. Devemos muito a especialistas não portugueses e temos igualmente mestres lusitanos dedicados a temas não nacionais em universidades de vários continentes. Vivemos hoje num mundo global, na dimensão do conhecimento, realidade que é tudo menos estranha à nossa saga como nação, com uma das mais antigas universidades da Europa e mais tarde com uma aventura ultramarina que deixou uma forte presença pelos 4 cantos do mundo, da qual, aliás, muitos dos trabalhos premiados agora e no passado se dão conta. Não esperamos nem pelo Império Napoleónico, nem pela Revolução Industrial, nem pela Grande Guerra, nem pela Segunda Guerra, nem pela Guerra Fria, pelas descolonizações, pelas revoluções científicas e tecnológicas das últimas décadas, para nos apercebermos, por saber de experiência feito, que o universo é um todo, interligado, interdependente, irremovivelmente votado a um destino comum. Senhora Presidente, ilustres académicos, falta dizer a palavra relativa ao papel das academias em Portugal, neste quase termo da segunda década do segundo século, que a providência divina ou o destino, consoante as crenças ou descrenças de cada qual, nos permitiu viver. Será que nestes idos de simplificação de mensagem, de imediatividade de interesses, de apelo instante da ação, de encurtamento no tempo, no espaço, nas ideias e nas palavras, ainda há cabimento para casas que prezam a pesquisa sem hora marcada, a discussão sem calendário pré-fixado, a transversalidade do pensamento sem pressão emotiva, o rigor do conceito e o burilado da forma, sem a exigência forçada da sedução do interlocutor ou do ajustamento ao seu cada vez mais circunscrito mundo vocabular? Por estranho que pareça, a tropismos dominantes, a resposta tem de ser afirmativa. Em sociedades livres, abertas e plurais, deve haver espaço. Tem de haver lugar para outro tempo, outro modo, outra reflexão, outra visão de factos, instituições e pessoas. Mais estruturais, mais alargados, mais distanciados do imediato, do conjuntural, do circunstancial.
As academias podem e devem ser instituições preocupadas com muito do que não importa prioritariamente aos protagonistas da espuma dos dias. Não ignorando esse tempo que passa, mas procurando não passar com ele. A Academia Portuguesa da História está confiada a uma missão difícil, porque pouco visível, mal compreendida, num país que, confortado na sua antiguidade, nem sempre preza devidamente a sua história, mas que, quando alertado, quando acicatado, sabe dar valor ao que é nosso, aos nossos antepassados, ao nosso património, às nossas coordenadas comunitárias mais significantes e mais duradouras. Ser-vos-á, por conseguinte, fácil entender por que razão a presença do vosso Presidente de Honra hoje aqui é um sinal de gratidão solidária e de incentivo prospectivo. Porque esse Presidente de Honra é legatário de uma linhagem institucional de uma pátria, de uma comunidade nacional, de uma comunidade de origens, de uma comunidade de destinos, de uma comunidade que precisamos de conhecer, mas também de reconhecer, ou melhor, de nela nos reconhecermos. Só assim ela se cumprirá. Só assim se cumprirá Portugal. Muito obrigado.